Declaro encerrada a sessão. Presidente, uma parte, por gentileza. Claro. Posso? Em função do tempo, senão não pediria. São 8h43. Nossa reunião até às 9h. Eu quero falar aqui de frente para o vereador Wellington Peixoto, porque o senhor sabe que eu não falo de costas. Com todo respeito a Vossa Senhoria. E também não foi só o senhor. Aqui tivemos outros votos que arquivaram o meu projeto. Eu tenho nesta casa somente 2 prazeres. Somente. Aqui tem pessoas que eu não gosto nem de ver. O senhor sabe muito bem que tem algumas que eu nem cumprimento, porque para mim mão é pele, eu não dou mão para qualquer um. Eu sou assim, vou morrer assim. Escolho os meus amigos e escolho os meus inimigos. Entendo, falei antes rapidamente com a presidente Sabrina, que nós cometemos um erro grave do ponto de vista ético. E vejo na sociedade goianiense uma contrariedade para com aquela votação que aconteceu aqui. Os 2 prazeres que eu tenho são me preparar para a CCJ, em função de tudo aquilo que eu esperava dela e quebrei a cara, porque hoje reconheço o trabalho absolutamente imparcial, o trabalho bem feito dessa comissão, a única que funciona rigorosamente toda semana, que vota todos os projetos. O plenário quase não vota projeto, às vezes vota um só, você sabe muito bem disso. Então eu tenho o maior prazer de estar aqui. O meu segundo prazer é a tribuna, é o pronunciamento. Por quê? Porque lá eu sou livre, eu falo o que eu quero. Eu enfrentei 40 anos de todo tipo de censura na minha carreira. Ali eu falo o que eu quiser. Daqui a pouco, por exemplo, o que eu vou falar de uma senhora aqui em Goiânia, eu sei que em nenhum lugar eu falaria. Mas eu vou falar, mas eu vou espumar. Eu estou ansioso para chegar no plenário. Porque essa senhora merece uma resposta. Você sabe qual que é a senhora. Você é muito amigo dela, inclusive. E o senhor também, vereador Tiãozinho. Aquela senhora, entre aspas, primeira-dama, entre aspas. Eu entendo que a nossa casa perdeu uma oportunidade de melhorar a imagem perante a sociedade goianiense. Como ontem o Supremo Tribunal recuperou um pouco, afastando do seu mandato o senador Aécio Neves, pelo placar de 3-2, pelo placar apertado de 3-2. Quando vocês, os senhores, e aqui falo respeitosamente, arquivaram aquele meu projeto de lei de afastamento do parlamentar denunciado pela justiça, condenado pela justiça, afastado pela justiça, quando eu falei de afastar o parlamentar e até de caçar o parlamentar, no caso o vereador Zander Fábio, e amanhã ou de outro, porque para mim quem não deve não teme. Pronto, acabou. Eu creio, e até o seu primo, porque foi o senhor o relator, o vereador Wellington, e o senhor mandou arquivar esse meu projeto de caçar agente público, vereador denunciado, de afastar do mandato e caçar, com a comprovação da denúncia. Até o seu primo, que tanto lhe quer bem, Benjamin Bezzi Júnior, não entendeu o seu voto. Então, eu só queria registrar em ata que, na minha opinião, essa Câmara perdeu uma grande chance de mostrar à sociedade goianiense que ela realmente é diferente, como ela tem sido em vários momentos. Neste, na minha opinião, prevaleceu o corporativismo dessa casa e a sociedade goianiense podem perguntar na rua. Ela está insatisfeita. Basta ver o código de ética desta casa, artigo 10, inciso 1. Nós não estamos aqui nessa casa discutindo nada do ponto de vista ético. O Conselho de Ética está parado, rigorosamente parado, parece que só teve uma reunião até hoje. Então essa casa precisa pensar nessa questão ética. E eu lamento que o meu projeto tenha sido arquivado. Foi a única insatisfação minha neste mandato. Vereador, respeito a sua decisão, as suas falas, o seu posicionamento, mas assim, eu não fiz sozinho, eu conversei com vários vereadores e nós chegamos juntos a essa conclusão. Vejo que somente pela denúncia, principalmente no caso, vou falar o caso que o Vossa Excelência citou, do vereador Zander, não tem provas conclusas ali, não tem provas que realmente tem a explicitação ali de um crime. E se a gente começar só por denúncias,
a caçar, a suspender vereador, fica muito ruim. Por isso que eu pedi o arquivamento. Não que não seja um projeto interessante, um projeto bom, que a sociedade realmente espera um novo posicionamento dos vereadores aqui. Tenho certeza que essa Câmara está demonstrando isso. Mas somente pela denúncia eu acho que fica muito ruim a gente tomar uma decisão precipitada, sem realmente ter provas que o agente público cometeu um crime. Só para esclarecer também, e aí reforçar o que o Wellington disse, assim, eu vim da área do direito, advogada, militei muito tempo, e o Ministério Público, ele é parte. O Ministério Público não é juiz, o Ministério Público não julga, o Ministério Público não dá a decisão. Ele faz uma defesa. Então, eu entendo que o afastamento ele deve ser executado a partir do momento que existe uma decisão judicial, que é, de fato, quem tem a jurisdição, quem pode falar o direito, que é o juiz. Porque o Ministério Público é parte. Ali, naquele momento, o Ministério Público ele funciona como a parte. Ele acusa e o outro defende. São duas partes em conflito. Então, nós vamos dar um peso maior a uma das partes, e esse não é o princípio do direito. Esse é o meu posicionamento em relação a esse projeto. E, como disse, também é um projeto que não cabe a nós. Agora, o senhor virando senador ou deputado federal, aí o senhor pode fazer o projeto, que ele pode alterar a lei, enfim. A senhora fará comigo lá em Brasília, então. A gente pode alterar as leis federais pertinentes a isso, e aí, com certeza, a gente pode dar um novo rumo doutrinário e jurisprudencial no nosso país. Só quero registrar também que o promotor Fernando Krebs escreveu, inclusive, em seu Twitter, a decepção dele com a posição desta casa, não da CCJ, desta Câmara, em relação a este caso. Eu discordo respeitosamente do vereador Wellington Peixoto. Para mim, as provas são robustas. Sobre isso não houve só a decisão do Ministério Público, houve a decisão do Judiciário. Isso. Quem o afastou não foi, quem o afastou não foi o Ministério Público, foi o Judiciário. Portanto, são duas esferas da Justiça. E do jeito que está a situação aqui, nós temos então que fazer um projeto de lei e vamos condenar o Ministério Público. Vamos fazer um projeto de lei aqui e vamos prender o Ministério Público. Porque se o Ministério Público está errado, aí eu realmente não entendo mais nada. Vereador Jorge Cajuru, eu sei que a sua passagem aqui, infelizmente, pela Câmara será breve, como a de um beija-flor, mas no Congresso ou no Senado, assim, onde for da sua vontade, da vontade de Deus, essa bandeira o senhor vai poder levantar, principalmente. O que decepciona hoje o cidadão é a morosidade da justiça na hora de julgar um processo de interesse público, como casos de corrupção ativa, passiva ou improbidade administrativa, qualquer dano ao erário de maneira geral. E uma das bandeiras que muitos juristas têm levantado, defensores, criadores da ficha limpa e apoiadores da Lava Jato, eles têm acompanhado essa discussão e solicitado ao Judiciário que priorize esse tipo de julgamento. Uma vara específica, que dê um andamento mais rápido, mais célere para esse tipo de assunto, porque ele é um assunto de interesse geral da população. E tem sido muito, nós vemos uma morosidade muito grande, né? Então, é um papel do Judiciário, e eu tenho certeza que, com políticos cobrando e o próprio interesse do Judiciário, vai acontecer de nós termos essa expectativa agora, de ser mais rápido esse tipo de julgamento. Rapidamente, presidente, Cajuru, eu acho que você fala que você escolhe os amigos e também os inimigos. Mas nessa casa aqui eu acredito que você tem muitos amigos. Você sabe muito bem. E muitos que oram, rezam por você, né? Principalmente pela sua saúde, que às vezes você não cuida. Mas tenho você como amigo. Eu acho que todos aqui na CCJ não são tão próximos de você como a Priscila, né? Vocês são carne e unha, mas tudo bem. Mas a questão do projeto, como a presidente citou muito bem, se Deus quiser, você vai estar lá em Brasília, que vai mudar e vai fazer a diferença, igual você está fazendo aqui nessa casa. E um projeto muito bom, porém muito polêmico nessa questão. Mas eu vejo que todo o cuidado que a CCJ tem com todos os projetos, com toda a transparência que você mesmo cita, que às vezes antecipou erradamente relacionado à Priscila, que hoje, a Sabrina, que virou uma amiga sua, a transparência de entrarmos ao vivo, tanto como você, Cajuru, né, como a própria Sabrina também,
e todos os projetos, às vezes polêmicos, você às vezes dá a sua opinião e chega aqui, é a opinião de todos. Então, essa transparência da CCJ perene na sociedade goianiense, isso valorizou muito essa casa e valorizou muito a presidente, todos nós 7 aqui somos da CCJ. Então, isso é importantíssimo. Se talvez você não tivesse aqui nessa CCJ, não teria tanta audiência para sabermos o que nós estamos fazendo perante a sociedade goianiense. Obrigado, presidente. Declaro encerrada a sessão, convocando outra para quarta-feira que vem às 8 horas. Todos.